Ricardo Ponzeto. 10 minutos para Vossa Excelência, doutor Ricardo, por favor, nome e OAB para fim de registros. Ricardo Ponzeto, registro na Ordem dos Advogados de São Paulo, 126.245. Eminente presidente, eu só faço uma consulta a Vossa Excelência se o tempo destinado à nossa oração, nos termos do regimento dessa corte, seria de 15 minutos? 15. Realmente. São 15 minutos, doutor Ricardo. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu aguardo Vossa Excelência me conceder a palavra. Pois não, prossiga, por favor. Eminente desembargador Vicente de Paula, costumo eu dizer nas minhas peregrinações, representando aos meus patrocinados presos, que o dia de julgamento numa corte, em um tribunal, é dia de festa àqueles que estão presos, sendo representados pelos advogados nos tribunais. Mas hoje, eminente desembargador Vicente de Paula, mais do que o acusado, está em festa o devido processo legal. Quem hoje está ocupando esta corte e que vem buscar dessa corte de justiça, dessa lídima corte de justiça, é o devido processo legal. Garantia fundamental por todos nós, sem exceção, defendida. Saúdo, na pessoa de Vossa Excelência, aos eminentes desembargadores Fró Sobrinho, processualista de escola, o eminente desembargador Tairone Silva, juiz nato, e não deixo de cumprimentar o eminente representante do Ministério Público do Estado do Maranhão, doutor Joaquim Lobato, que tenho que, por intermédio de Vossa Excelência, estender o cumprimento à doutora Lígia, procuradora de Justiça, que me trouxe, na minha carreira, que já alcança 35 anos, uma das maiores lições em processo penal. Eminentes desembargadores, saúdo também a doutora Denise, em nome de quem cumprimento a todos os serventuários da Corte Maranhense e a todos os circunstantes advogados, eminentes advogados que se fazem presente nessa sessão virtual. Eminentes desembargadores, eu abro com uma frase que tomei de empréstimo do eminente desembargador João Santana na análise da liminar desta correição parcial. A profundidade desta frase resume, talvez, os meus parcos e insuficientes argumentos que tentarei estender nesta sustentação. Diz Sua Excelência, desembargador João Santana, que os atos processuais, no Estado que se diz democrático de direito, devem ser, em regra, públicos. Portanto, penso que esta frase, ela externa aquilo que de mais profundo nós tentaremos aqui expor. Eu não consigo, eminentes desembargadores, senão por meio da mitologia grega, fazer uma metáfora para externar o nosso inconformismo e a defesa do devido processo legal. Leito de Procusto. Segundo a mitologia grega, Procusto, um facínora que vivia na floresta de Eleusis, apanhava os viajantes que por lá passavam e os transformava em convivas. E no seu leito de ferro, que deitava os viajantes que eram aprisionados, se não tivesse o tamanho da cama do leito de Procusto, que era de ferro, era ser maior os membros inferiores e superiores decepados. E se fosse menor que o leito de Procusto, era por meio de cordas esticados até que alcançasse o tamanho do leito de Procusto. E a deusa Atenas, tentando dissuadi-lo
dessas maldades, indagou de Procusto o motivo pelo qual ele fazia isso. E Procusto, tentando dissuadir a deusa Atenas, disse que era para deixar todos os homens iguais. Mas sabia a deusa Atenas que existiam 2 leitos de Procusto, exatamente para que não ocorresse a possibilidade de um daqueles viajantes que eram transformados em convivas ter o exato tamanho do leito. Nessa metáfora, eminentes desembargadores, nós verificaremos, pelos apontamentos que levaremos no discorrer desta correção parcial, que o eminente juiz corrigido, a qual já anuncio o meu irrestrito e fundado respeito, tenta ajustar as decisões numa analogia ao leito de Procusto. Vejam, excelências, que este feito, esta ação penal teve inauguração em novembro do ano de 2016. E até novembro do ano de 2020, eminentes desembargadores, tramitou esta ação penal em absoluta publicidade. Mas poderíamos nós, aqui fazendo a defesa de que nós podemos falhar, e durante o período desses 4 anos, poderia Sua Excelência, o juiz corrigido, ter se esquecido de decretar o sigilo. Mas não foi isso que aconteceu. E eu trago nos argumentos aforada nesta corte que por 3 oportunidades, excelências, na primeira fase do rito do júri, a defesa, que não era representada por esse causídico que tem a honra de se dirigir a vossas excelências, pediu ao magistrado corrigido para que decretasse o sigilo para evitar a execração pública do acusado e de sua família. E por 3 vezes, excelências, o juiz corrigido indeferiu. Mas o doutor Joaquim Lobato não indeferiu desacompanhado do Ministério Público. O Ministério Público aderiu à decisão do magistrado corrigido. É importante que se registre aqui, para nós não esquecermos da metáfora ao leito de Procusto. Na primeira decisão, peço venha a vossas excelências para brevemente fazer a leitura do excerto que mais toca essa correção. Primeiro pedido da defesa, repito, que não era patrocinada por esse advogado que tem a honra de dirigir-se a vossas excelências, disse o juiz corrigido, quanto ao pedido de sigilo da defesa, a regra do processo penal é a publicidade, muito maior quando se trata de crimes dolosos contra a vida, pois são julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Quando a lei prevê o sigilo em determinado tipo de procedimento, é para resguardar outras pessoas que não fazem parte do processo. Poderia ser pensada a possibilidade de resguardar a intimidade da vítima, mas ela, falando da vítima do processo, já sofreu a maior violência que alguém pode sofrer e os documentos juntados pelo acusado em nada atinge a ela. Essa é a primeira decisão. Depois, na pronúncia, correndo eu, mais uma vez, o juiz corrigido instado a decretar o sigilo, diz ele, não vejo como na prática o Tribunal do Júri se realizar em segredo de justiça, visto que o julgamento é popular, feito para o povo e a presença do povo. Eminentes desembargadores, num ato de ofício, portanto, ponte própria, de uma ação pessoal e deliberada do juiz corrigido. Registre-se, excelências, porque não houve provocação nem do Ministério Público, nem do assistente de acusação, nem tampouco da defesa. Portanto, numa ação pessoal e deliberada, esponte própria, do próprio magistrado. Ele junta documentos que estavam num apenso de incidente de insanidade mental e profere o seguinte despacho nos autos. Tendo em vista as informações pessoais e dos familiares do acusado, repito, excelência, informações pessoais dos familiares do acusado, que constam no referido laudo pericial,
nos quais não são partes neste processo, para resguardar a intimidade deles, familiares do acusado, decreto o segredo de justiça. Eminentes desembargadores, incontinente, quando nós nos deparamos com um bloqueio na pesquisa do acompanhamento processual, nós pegamos a declaração dos familiares do acusado e levamos ao juízo corrigido, dizendo que eles não tinham mais, a essa altura do processo, considerando que o julgamento estava marcado para ser levado a contento no dia 24 de fevereiro passado, que pudesse dar publicidade que esse era o momento do coroamento daquilo que se tem de mais sagrado no Estado democrático de direito, que é a publicidade dos atos do Poder Judiciário. E então, nesse contexto, o juiz inova, e aí volto eu à metáfora do leito de Procusto. Vejam, excelências, quando nós, porque o motivo, eu elenco o ID 877-0910, a decisão que motivou a decretação do segredo era exclusivamente para proteger os familiares do acusado. Quando nós ingressamos, vem aí à tona a nossa metáfora ao leito de Procusto. Sua Excelência, então, num pedido de reconsideração, ele inova. Para proteger agora a intimidade e privacidade dos familiares do acusado e da vítima. Eu tenho que anunciar aqui, embora não faça prova nos autos, mas Vossas Excelências não me conhecem dessa primeira jornada, e que, se for necessário convolar esse julgamento em diligência, que assim o faça, o assistente de acusação, que representa a família, está batendo as portas do juiz corrigido, Excelências, para pedir também que se levante o segredo de justiça. Não se pode aqui, sob ofensa a duas caras garantias constitucionais, em que os familiares do acusado, os familiares da vítima, estão a pedir o levantamento do segredo, não há por que se entender que o Poder Judiciário do Estado do Maranhão negue ao povo maranhense e ao povo do Brasil conhecimento do julgamento, porque durante 4 anos, Excelências, foi plena a publicidade desses autos. Por que será que, neste momento crucial do desfecho da prestação de justiça, querem silenciar o processo? Tenho certeza que essa corte, nos exemplos que tem nos dado de lição processual e constitucional, não deixará solapar o artigo 5º, inciso 60, que a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigirem. E aqui não há como se conceber isso, até porque nós estaríamos sendo contraditórios por permitir durante 4 anos a publicidade e, de repente, num único ato, que vem se modificando à medida que vai se avançando para justificar o segredo. Há um outro argumento que se traz, que reputo também de suma importância para que nós aqui debatemos, que traz no brilhante despacho de Sua Excelência, o desembargador João Santana, que seria a questão do artigo 232B, salvo engano, se não estiver perdido para a memória, que fala do sigilo nos crimes, eventualmente, contra a dignidade sexual. Mas será que só tem vigência esse dispositivo agora, passado 4 anos, na fase que se avizinha o julgamento perante o plenário do júri? Portanto, eu tenho que levar as agruras do sofrimento do Estado democrático de direito, do devido processo legal, aos ombros honrados de Vossas Excelências, para cujas canetas possa, nesse momento delicadíssimo, porque tenho a absoluta certeza, como no julgamento passado, que tive a honra de ser contemplado com a lição de Vossas Excelências em prestação jurisdicional impecável, singular, que se essa decretação não for levantada do sigilo, nós teremos que levar isso às cortes superiores para questionar que motivos seriam esses. E eu aqui, na condição perene de um aprendiz, fiquei imaginando que motivo teria levado o magistrado a decretar o sigilo nesta fase. Bem, e comecei, e agora
divido com vossas excelências, juízes talhados que poderão, na prestação jurisdicional, sopesar esses elementos, o seguinte: primeiro, o júri do dia 24 de fevereiro não foi realizado, excelências, e a imprensa, não ouvindo a defesa em momento algum, até porque nós respeitaríamos o sigilo que fora decretado pelo magistrado, está dizendo que... Doutor Ricardo, um minuto para vocês. Um minuto. Posso pedir um minuto para Vossa Excelência para concluir? Concluo, eminente presidente, agradecendo a vossa sempre especial atenção debitada aos advogados. Primeiro, e vossas excelências são integrantes da sociedade. Tenho absoluta certeza daquilo que eu estou falando, vossas excelências têm ciência. Está se propalando na imprensa do Estado do Maranhão que foi a defesa que pediu adiamento, que a defesa não quer fazer o júri. Desde que nós ingressamos neste processo, eminentes embargadores, se tem um desiderato, é o júri. Agora, nós não podemos deixar de dizer a decisão que já era refratária de não ter observado as regras de lei para a lista geral de jurados. Talvez para ocultar esta falha processual não se quer dar a publicidade que sempre existiu? Ou será ainda, excelências, que não se quer dar publicidade àqueles nomes duplicados que pertenciam a um órgão em que tem como coordenador estratégico o eminente assistente de acusação? São essas reflexões que nós ficamos pensando. Será que seria por esse motivo? Porque no outro motivo não há. Ou todos nós teríamos que aqui nos penitenciar pelos 4 anos de publicidade. E se o assistente de acusação, que representa a vítima, está pedindo a publicidade, entendo, humildemente, que não há como nós mantermos o segredo de justiça nesse processo. Sobre os longos honrados de vossas excelências, nosso pedido é de provimento para a correição, para que se levante o segredo decretado em nome do devido processo legal, em respeito à garantia constitucional da publicidade dos atos praticados no Poder Judiciário. Tenho certeza que a Corte do Estado do Maranhão... Ricardo. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao doutor Joaquim Lobato, procurador de Justiça. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogado Ricardo Panzetto, que acabou agora de fazer a sua sustentação oral. A gente lamenta bastante, senhor desembargador, esse caso, que já vem há 4 anos, como foi mencionado pelo advogado na tribuna, e que se trata de crimes de homicídio com estupro. E, lamentavelmente, fico sempre dizendo esse advérbio, são o acusado da mesma família da vítima. Pelo que se tem informações na imprensa, nesses 4 anos, ele seria cunhado da própria vítima. Portanto, a divulgação que teve nesses 4 anos não trouxe, conforme parecer do doutor Celene, doutor Freud, doutor Vicente, doutor Tyrone, nenhum prejuízo à defesa. Muito pelo contrário. A defesa, nesses 4 anos, ainda que não tenha sido patrocinada pelo doutor Ricardo, mas outros advogados, teve acesso a todo o conteúdo do processo. Inclusive, doutor Vicente, apenas para lembrar que nós sabemos, o julgamento estava marcado para ontem, dia 24, quarta-feira. E, por pedido da defesa, foi adiado para maio. Portanto, não há que se falar nenhum sincero de defesa durante esses 4 anos no decorrer desse processo. Como se trata, no momento de uma votação, um julgamento para correição, não posso deixar, doutor Freud, de ficar integralmente comparecido da doutora Celene, até porque ela menciona, no seu brilhante parecer, que não há nenhum prejuízo à defesa, que a documentação constante nos autos dos familiares são dos mesmos familiares, porque que o acusado seria cunhado da vítima,
E, ao final, já me aproximando do final, ela menciona que deve ser decretado o sigilo para salvaguardar a intimidade e a privacidade dos parentes do réu e da vítima, que são os mesmos. São todos aparentados, são todos parentes. E, no mérito, diante da ausência de qualquer ato por parte do juiz corrigido, que seja tido como tumultuário, que prejudique ou altere a ordem e a legalidade do processo em referência. Portanto, reiterando reiteravelmente o parecer da doutora Selene pelo desprovimento do presente correção parcial. É o parecer do Ministério Público. Obrigado, Vicente. Desembargador Vicente, eu posso dar uma ordem para esclarecimento de uma circunstância fática que reputo relevante para o julgamento. Minuto, Ricardo, 1 minuto, por favor. Sua Excelência, o eminente procurador Joaquim Lobato, faz a assertiva de que houve um pedido da defesa de adiamento. É muito importante que se diga a essa corte que não há pedido da defesa nesse sentido. A deliberação, embora isso seja propalado na imprensa, talvez é um dos motivos pelos quais nós queremos levantar o segredo, mostrar a verdade processual. Há um requerimento feito há 6 meses, eminente procurador Joaquim Lobato, no momento do 422, de uma diligência requerida há 6 meses, que, lamentavelmente, não foi levada a contenta nem inspecionada pelo Poder Judiciário no seu efetivo cumprimento. E, por não ter sido levado a contento, um pedido, repito, eminente procurador, há 6 meses atrás, eles não estavam concluídos. Mas isso, eu penso que seria apenas um pano de fundo, porque a realidade é que Sua Excelência não participou, mas na semana passada, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão determinou que se publicasse uma lista geral nova, e até hoje não foi publicada a lista geral nova de jurados. Portanto, não é por motivo da defesa, mas sim por recalcitrância do juiz corrigido em não atender às determinações da Corte Maranhense. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Desembargador Faz Sobrinho, desembargador Tairone Silva, como nós sabemos, o corregente responde à ação penal, primeiro grau, ante a acusação da prática de estupro e feminicídio praticado contra uma cunhada sua. Então, a questão não comporta maiores digressões e eu estou votando pela improcedência da correção parcial, dizendo resumidamente no meu voto que os atos processuais em um Estado que se diz democrático de direito devem ser, em regra, públicos. Não por outra razão. A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assevera no seu inciso 60 que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Na hipótese dos autos, no entanto, se está justamente diante da exceção trazida pela Constituição, uma vez que o segredo de justiça determinado pelo juiz de direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, quanto à ação penal número 20.540/57/2016, está lastreado na busca pela proteção da intimidade das partes, dos seus familiares e todas as outras pessoas que foram ouvidas durante a persecução penal, tendo em vista a existência de documentos com informações íntimas sobre elas. Considerando que um dos crimes imputados ao réu é o de estupro, deve a ação penal, por expressa disposição legal contida no artigo 234-B do Código Penal, correr em segredo de justiça. O segredo de justiça do processo em referência atinge somente terceiros que não poderão ter acesso aos autos com vistas à preservação da intimidade das partes e de outras pessoas que tenham, de alguma forma, participado do feito. Tal restrição não alcança, em hipótese alguma, as partes do processo que continuam com amplo acesso aos autos, resguardando-se, assim, os princípios do contraditório da ampla defesa.
por essas razões que eu exponho de forma resumida, é que eu estou votando pela improcedência da correção parcial de Madofrois, como vota Vossa Excelência. Renovo meu bom dia a todos, Excelências. Eu ouso divergir de Vossa Excelência, desembargador Vicente, por um motivo, né? Eu acho que o único motivo é esse. É claro que a questão da publicidade é regra do sistema processual penal brasileiro, exposto desde a Constituição Federal, artigo 560, né? Nós temos no artigo do Código Penal 234B, que é, como Vossa Excelência citou, com relação aos crimes de estupro que estão como regramento, e tem também o artigo 189 do novo Código de Processo Civil, também, que a gente ganhou, né, esse regramento com o novo Código de Processo Civil, né? Mas, se a regra é publicidade, Excelência, a exceção, ela tem que ter o seu regramento, né? Qual é a regra da exceção? E eu ouvi muito bem essa exposição desse folclórico leito de Procusto, e eu me lembrei aqui de um professor meu do doutoramento, professor Geraldo Prado, conhecido de todos nós, ilustre magistrado, que agora está na carreira de professor, se aposentou, e está somente como professor. Ele deu um exemplo com relação à questão dessa regra de publicidade, né? A gente discutia a questão das provas, da prova penal, justamente da prova penal. Ele falou assim, sabe qual é o exemplo que ele deu para a gente? Bem interessante, e eu me lembrei da questão porque se trata de uma porta também. Ele falou assim, é o portal de detector de metal do aeroporto. Doutor Ricardo, todo mundo tem que passar, ponto. Quem que não passa? Né? Quem que não passa? Por exemplo, nós temos uma exceção. Eu conheço algumas, mas tem uma exceção bem interessante. Quem tem marca-passo, por exemplo. Quem tem marca-passo não pode passar, né, no regulamento estabelecido, né, pela condição sanitária. Então, o regulamento de não passagem. Aí nós vamos para o caso concreto. O processo só se determinou o crime de estupro agora, na véspera do júri, ou todo o processo ele se baseou com relação à prova do estupro. A denúncia não foi ofertada como crime de estupro, a decisão de pronúncia não estabeleceu como crime de estupro, e por que o processo todo ele correu à publicidade e agora, na véspera do júri, né, se estabelece a regra, né, do artigo 234B do Código de Processo Penal ao sigilo de ofício, né, de ofício. Eu acho que essa decisão de ofício, nesse ponto, nesse momento do processo, ele é uma atitude, inclusive, de ativismo judicial. Eu acho que o juiz não poderia, de ofício, decretar, né, o sigilo, sem pedido das partes. Teria que ter pedido das partes. E, pasmem, as partes não querem o sigilo. O acusado, que seria, ao meu ver, a pessoa que poderia fazer esse pedido do sigilo, né, é um resguardo mais do acusado, porque a vítima ela está morta, né, é mais dos familiares do acusado que está aí vivo, não fez o pedido. E, seguindo consta, o advogado falou que até o assistente de acusação também se posicionou contra a quebra do sigilo, porque vem se posicionando ao longo do processo contra a quebra do sigilo. E por que o juiz? Qual o fundamento do juiz, à véspera do júri, né, decretar um sigilo de ofício? Então, a meu ver, nesse caso, nesse ponto de achar que a regra constitucional é um portal de detector de metal, todo mundo tem que passar à luz da publicidade, isso não pode ser decretado de ofício ao entendimento exclusivo do magistrado, a não ser se houvesse alguma coisa especialmente nova, né, a que ele possa se agregar, a fundamentar essa atitude, que mesmo assim eu acho que de ofício não,
Inclusive, para decretar o sigilo, ele tem que ouvir as partes. É o regramento, nosso regramento, que a gente, no dia a dia do processo penal, a gente vê isso. Quando há pedido de quebra de sigilo, pedido de segredo de justiça, a gente oficia a outra parte, para outra parte, o Ministério Público falar, se o Ministério Público pede, oficia a outra parte. Por quê? Há um devido processo penal, há um processamento disso. O juiz não poderia, de ofício, decretá-lo. Porque se fosse assim, quando ele recebesse a denúncia e tivesse lá na denúncia tipificado o crime de estupro, ele à luz do artigo 234b do Código de Processo, aliás, do Código Penal brasileiro, ele teria decretado excelências. Já se passado a instrução, já se passada a pronúncia, a véspera do júri, decretasse um sigilo em detrimento à regra da publicidade de ofício, eu acho que não se poderia fazê-lo, e aí, nesse ponto, eu estou pelo provimento da correção parcial, excelência. Pedido vênia do desembargador Vicente aos fundamentos também, bem postados do desembargador Vicente. Obrigado, desembargador Flávio Sobrinho. Desembargador Tairone Silva, como vota a Vossa Excelência? Presidente, eu ouvi aqui que essa decretação teria sido em razão da juntada de alguns documentos, né? Foi isso? O procedimento de insanidade mental, a exceção de insanidade mental do acusado, que foi juntado aos autos por determinação do juiz. Então, nesse procedimento, os peritos, que são médicos, né, recomendam que seja esse procedimento posto sob sigilo, para que há manifestação médica no procedimento. Eles próprios recomendam isso. É claro que esse procedimento correu em apartado, né, teve tramitação em apartado, e o juiz agora determinou juntar aos autos. Exaltação penal. Ora, é interessante. Eu confesso que eu já estava aqui num determinado direcionamento, mas fiquei aqui agora numa certa dividida, digamos assim, entendeu? Em razão do documento. Evidentemente que eu entendo que essa questão da decretação de sigilo, nessa oportunidade ainda, pedindo todas as vênias ao eminente amigo do desembargador Frois, ao eminente advogado, eu não vejo como teratologia, entendeu? Até porque pode surgir durante o curso do processo algum tipo de motivo, algum tipo de situação que efetivamente implique em se determinar esse sigilo, né? E isso não está proibido, não existe realmente data determinada para se estabelecer esse sigilo, até porque, com relação aos tipos de crime que está sendo apurado, realmente, o próprio Código de Processo Civil, ele viabiliza que esses crimes, inclusive, devam ocorrer em segredo de justiça. A Constituição Federal também, ela viabiliza essa possibilidade da decretação do sigilo, ainda que a regra, como foi dito aí em várias vezes, que em regra o processo é público, a própria Constituição ressalva que em determinada situação, principalmente quando diz respeito à intimidade das partes, é cabível o sigilo. O Código de Processo Civil, a mesma coisa, entendeu? Então, não há nenhum absurdo com relação a isso. Mas eu verifico que o documento ele não é daqueles, digamos assim, que se exija esse sigilo, até porque essa questão
da sanidade ou insanidade realmente da parte acusada, parece que já foi colocado, ou debatido, levado até para a imprensa, alguma coisa nesse sentido com relação a essa dúvida, com relação a essas alegações. E isso, evidentemente, considerando, digamos assim, a repercussão que o crime já tomou, considerando que a opinião pública vem acompanhando também esse fato, considerando que, como colocou o advogado, é um crime que vai ser apreciado pelo júri, em que do júri quer se colher exatamente esse sentimento social, esse sentimento da população, esse sentimento que surge em razão de como se deu ou se deixou de se dar o fato, entendeu? A hora que se limita determinado aspecto, determinadas condições que podem trazer algum tipo de influência na formação desse sentimento, aí me parece que a coisa muda um pouco, considerando que essa decretação do sigilo foi especialmente em razão da juntada desse documento. E dessa forma, realmente, eu mudo já aqui o meu direcionamento, entendendo como está entendendo o desembargador Frois, se durante todo esse tempo não foi necessário esse sigilo, me parece até, o advogado falou algumas vezes, que o próprio juiz, em algumas oportunidades, entendeu que não era necessário esse sigilo, né? E não vai ser agora, em razão de um documento que não expõe, digamos assim, uma intimidade que não estava exposta ainda, assim, que vá se decretar esse sigilo. Portanto, eu, pedindo venialmente relator, eminente procurador, eu vou acompanhar a divergência. Muito obrigado, desembargador Tairone Silva. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos e em desacordo com o parecer do Ministério Público, correção parcial julgada procedente nos termos do voto divergente do desembargador Frois Sobrinho. Vamos, então, para o próximo processo. Senhor presidente, com a vossa licença, peço para me retirar da sala virtual, desejando a vossas excelências uma profícua jornada na distribuição de justiça. Um bom dia a todos. Bom dia. O próximo processo com pedido de preferência